Aqui o nosso irmão Otávio, nosso irmão da sala 3, de trabalhos aqui na casa. E esse sentido desse tema hoje, a gente escolhe o tema quase que aleatoriamente. Mas há momentos em que esse tema, e a gente sempre agradece a providência divina, há alguns momentos em que os temas são necessários ao momento, à época que nós estamos passando. Então, nós estamos precisando de muita prece. E por isso, hoje, nós temos esse nosso sermão, que vai trazer para a gente esse sentido maior da prece. E como a prece é esse melhor caminho. Obrigado, Otávio. Bom dia. Prece. Bom dia a todos, muito obrigado pela presença tão cedo. É sempre um estímulo ver as pessoas aqui tão cedo no domingo, principalmente domingo de sol, onde as alternativas no Rio de Janeiro sempre são atrativas, né? E isso já mostra que todos nós aqui estamos interessados em nosso desenvolvimento, na nossa evolução, na nossa caminhada, e por isso também é uma oportunidade para mim, né, que posso também utilizar esse momento como um momento de aprendizado. E por isso, Ari, muito obrigado, viu? Foi um grande aprendizado essa última semana, porque a prece é um tema tão comum, né, no nosso imaginário, no nosso dia a dia, né? Nós, particularmente no Brasil, né, que é um país eminentemente cristão, na sua maioria, de início, né, na partida do país, e com grande população cristã, então a prece para nós não é algo estranho, né? De um jeito ou de outro, a gente em casa, na escola, né, na nossa convivência, a gente acaba aprendendo de algum jeito a fazer a prece. Nem que seja nos momentos de pânico, onde a gente esquece até que é agnóstico ou ateu e levanta a mão para o céu e pede ajuda. E exatamente essa é a questão. Isso não é comum só no Brasil, né? A prece, o momento de oração, o momento em que a humanidade como um todo aprendeu a fazer isso, está perdido na noite dos tempos, obviamente, mas isso é muito antigo. E isso é tão verdade que todos os povos, de uma forma geral, têm algum tipo de rito devocional. No momento em que você se conecta com o alto de alguma forma, através da conexão com a divindade, com Deus, enfim, com o Pai, com algum Deus específico da sua religião, qualquer que seja. E não importa se você está numa tribo de aborígenes, ou nos índios amazônicos, na Europa, na Ásia, se é budista, islâmico, católico, apostólico, evangélico, todos nós rezamos. Isso está entranhado em nós, no nosso DNA, no nosso cérebro, na nossa mente. E, como eu disse, perdeu-se na noite dos tempos. Não se sabe exatamente em que momento a humanidade entendeu isso. A espiritualidade, obviamente, nos dá pistas, né? No A Caminho da Luz, por exemplo, de Chico Xavier, né? No momento em que os exilados de capela chegam, obviamente, eles trazem o arrependimento pelo exílio, a saudade, a sensação interna de que havia algo além, algo maior para onde retornar. Mas nós não podemos esquecer que no homem primitivo, no planeta Terra, que aqui também já se encontrava, já haviam sentimentos assim. Inicialmente se achavam que desde os Neandertais, mas agora já se sabe que até o Homo naledi, que foi descoberto recentemente na África do Sul,
já tinha rituais de enterrar os seus mortos. E nós estamos praticamente falando de algo tão perto de um símio, né, de um chimpanzé, como você queira acreditar, que era o Homo naledi, né? Não era nem Homo sapiens ainda, era Homo naledi. Então, que é anterior, inclusive, ao homem de Neandertal. E ninguém enterra alguém querido, ninguém se prepara para isso, se não acredita que há algo além, que há uma outra jornada que aquela pessoa vai fazer. E nós rezamos, né, de uma forma, enfim, ritualística muitas vezes, porque aprendemos assim. E Jesus nos orienta no Evangelho de Mateus que deveríamos fazer isso em segredo, no secreto, no nosso quarto, no momento de intimidade, e falar ao Pai, né, no momento de intimidade, no momento de reclusão, no momento de sentimento, de amor e devoção. Isso é muito interessante porque o Evangelho de Mateus, particularmente falando da nossa relação, né, com os Evangelhos de Jesus, o Evangelho de Mateus, se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, eu não sei percentualmente, mas eu tenho certeza que a grande maioria, né, dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo derivam do Evangelho de Mateus. Alguma coisa de Lucas, que é quase que uma cópia do Evangelho de Mateus. E o Evangelho de Mateus é muito focado nessa questão, e não é por outra razão, claro, da nossa evolução espiritual, né? Do nosso contato com o Pai, da nossa caminhada em direção ao Pai. Mostra a jornada de Jesus na Terra do ponto de vista das curas que fez, das graças que concedeu, das consciências que mudou e auxiliou, e dos exemplos que nos deixou, de como um espírito evoluído, um espírito puro, um Cristo planetário, consegue, dentro da nossa psicosfera, se conduzir de uma outra forma. Mas eu queria aqui, particularmente nessa imagem, trazer a questão do Pai. Jesus fala muito do meu Pai, a casa do meu Pai, a casa do seu Pai, nos coloca como irmãos de um mesmo Pai. E quem é esse Pai, né, que nós trazemos em comum? No Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que Kardec fez, eu acho até que não poderia ser outra, né, é exatamente o que é Deus. Quem é o Pai? Porque se a gente vai se contactar, né, se comunicar com alguém, minimamente precisa entender o que essa pessoa pensa, o que essa pessoa fala, o que ela entende, quem é essa pessoa com quem a gente vai entabular uma conversa. Não é assim? Quando a gente vai iniciar algum tipo de comunicação com alguém, a gente procura se inteirar. Eu acho muito feliz essa pergunta, né? O que é Deus? Quem é o Pai? E Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas, é isso que nos disse a espiritualidade, e coloca, sem sombra de discussão, né, como algo supremo, ou seja, por definição, supremo, não há nada maior do que isso, e é uma inteligência. E quando falamos de inteligência, não podemos esquecer de pensamento, de consciência, etc. E nós somos, obviamente, filhos dessa consciência, criados à imagem e semelhança de Deus. Então, portanto, como espírito criados por Deus, a nossa centelha divina também partilha das mesmas características. Então, também está dito mais à frente que o espírito, né, é a inteligência. A inteligência é o espírito. Não a inteligência suprema, mas o espírito é um princípio inteligente do universo.
E seguindo pelo Evangelho, pelo Livro dos Espíritos, né? Nas perguntas 658 e 659, a prece é definida como um momento de adoração a Deus, ao Pai. Também de forma muito clara. A prece é um momento de adoração, é um momento de conexão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. A gente repete muitas vezes isso e não reflete. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Você está pedindo uma conexão, uma aproximação com o Pai, que você reconhece ser o Ser Supremo, ser a inteligência suprema, ser o nosso Criador. Claro que a prece pode ser de louvor, pode ser de agradecimento e pode ser um pedido. E muito feliz a mensagem do dia, porque claramente, né, você vê, louvor, agradecimento, pedido. 1/3 é pedido. Não é assim? Está lá, pela espiritualidade. 99% do que a gente faz é pedir. Qual a última vez que a gente sentou para rezar sem pedir alguma coisa? Apenas para agradecer? Apenas para louvar a Deus pela permissão que nos deu de aqui estarmos. Não é fácil encarnar nesse planeta. Não é fácil estar encarnado, mas encarnar também não é fácil. Tem uma fila grande para encarnar aqui. Tem muita gente. A gente diz assim, nossa, que vida difícil, que lugar difícil, que planeta difícil, que terra difícil, que cidade difícil. E tem um monte de gente doida para vir para cá, porque tem lugar pior. Tem lugar muito pior. Nós já fomos um lugar pior. A gente esquece disso. Né? A lei do progresso, a lei da evolução, a lei da adoração. A prece, meus irmãos e irmãs, é uma ferramenta de conexão. A gente não pode perder isso de vista. É um momento de intimidade com o Pai. Todos nós que tivemos pais amorosos, carinhosos, presentes em nossa vida, devemos lembrar os momentos que pudemos compartilhar da intimidade do nosso Pai terreno, no caso. E como eram agradáveis e felizes esses momentos. De poder conversar, de poder aprender, de poder abraçar, de se sentir acolhido, protegido, amado. É esse sentimento que a gente deveria colocar no abraço a Deus, de ser recebido, acolhido. Por que a gente se sente tão sozinho? Deus não deixa de estar ao nosso lado. Na verdade, nós somos consciências imersas na consciência e na inteligência suprema. Nós estamos o tempo todo em conexão com Deus. A gente esquece disso. Trabalhando nas salas de tratamento, a gente vê a entidade dizendo, a gente é que esquece de Deus, Deus não esquece da gente. A gente deixa de pensar nele, ele não deixa de pensar em nós, até porque isso é impossível. Muito se fala, né, de como Jesus conseguia perceber tudo que estava à sua volta. Isso é uma expansão. Um espírito dessa envergadura tem uma aura que alcança o planeta todo. A aura de Deus alcança o universo todo. Então, existem várias formas que a gente usa para falar de prece, né?
A gente, preces ritualísticas, preces coloquiais, onde a gente está apenas conversando com o Pai. Existem várias formas. Isso aí não tem o objetivo de esgotar o tema dos tipos e qualidades de prece. Eu dei 5 exemplos, não é? Mas se você ler, e quem teve a oportunidade de ler no último slide, o que dizem os Espíritos, aquela prece que vem do coração, com amor e sentimento, é a que mais agrada aos ouvidos de Deus. Não é que sai da boca, não é que sai do ritual, não é que sai da externalidade. E quando a gente fala de pedido, voltando à questão do pedido, até para não ser injusto, porque 1/3 do que está lá deveria e deve ser pedido. Esse pedido deve ser por nosso desenvolvimento, por nossa evolução, por nossa mudança de comportamento, muitas vezes, para que nos possibilite abrir caminhos que nós é que vamos seguir. É pedir pelo outro. Não é? É pedir pela paz mundial, é pedir por quem está sofrendo. Não deveria, na minha opinião humilde, né, você pedir emprego. É lógico que todo mundo precisa de um emprego. Mas quantas oportunidades às vezes aparecem na nossa vida e na hora que nós estamos dentro dela a gente começa a reclamar, até que ela desapareça, como por milagre. Entenda, Deus é inteligência suprema. O fluido cósmico universal permeia todo o universo, toda a matéria, e nós, por consequência. Nós somos uma conjunção do espírito, do princípio inteligente, do fluido universal e da matéria bruta. Não é? Os átomos que estão aqui dentro, os elementos que me compõem como corpo, estão por todo o universo. Não há diferença. Já diziam os hindus nos tantras que tudo que está aqui está em toda parte, tudo que não está aqui não está em nenhuma parte. O microcosmo se reflete do macrocosmo. Então, se nós estamos imersos na consciência divina, somos um princípio inteligente no fluido universal, e esse fluido universal é o condutor do pensamento, é o veículo de condução do pensamento. Quando eu oro, quando eu entro em prece, quando eu projeto o meu pensamento a Deus, não era isso que estava escrito lá? Nós projetamos o pensamento a Deus, esse pensamento será carreado pelo fluido cósmico universal. E ele irá tão longe quanto a força, a honestidade, o amor, a fé que ele traga. Potencialmente, ele vai até o outro lado do universo. Uma oração feita com sentimento, uma oração de uma mãe por um filho, por exemplo, com um amor incondicional da mãe por um filho, atravessa os planos dimensionais. Isso está dito, inclusive, em nosso lar, né? A oração da mãe de de André Luiz, o resgatou do umbral. Teve a força de ir lá e resgatá-lo do umbral. Mas, obviamente, que nós, como entidades espirituais, que ainda temos questões kármicas e vivemos nessa psicosfera, não podemos esquecer disso, porque a prece precisa atravessar tudo isso. Precisa atravessar essa psicosfera densa, precisa atravessar esses planos materiais ainda, densos, precisa atravessar as regiões umbralinas, precisa atravessar essa crosta toda que temos aqui e chegar até o astral superior. Muitas dessas entidades de luz que vão captar esse pedido e levá-lo até Deus, muitas vezes,
ou até atendê-lo a nós em nome de Deus, como os santos de devoção, os nossos mentores espirituais, que muitas vezes vão captar isso, vão colocar possibilidades no nosso caminho, precisam que nós estejamos verticalizados, elevados, espiritualmente, para vencer essa energia inicial. E precisam de outra coisa, meus irmãos, precisam que nós nos coloquemos em ação. Fé sem ação não adianta. Oração, por mais linda, sentida que seja, sem ação, sem atitude, não adianta. Emmanuel diz isso muito claramente em vários momentos, mas no Livro dos Espíritos, particularmente falando da questão da prece, em casos de obsessão, os Espíritos dizem a Kardec, não, rezar é bom, ajuda, mas se o obsidiado não está disposto a mudar seu comportamento, fica difícil. Então, a prece é importante espiritualmente, né? A prece está presente na nossa vida há muito tempo, mas por que a gente executa? Digamos que a gente não tivesse religiosidade. Vamos agora fazer uma hipótese de recuo. Vamos tirar as externalidades espirituais da questão. Digamos que sejamos aqui agnósticos e sentemos apenas para meditar, por exemplo. Uma conexão com algo, com o universo, mas sem as questões filosóficas da religiosidade. Isso nos afeta de que forma? Porque isso é muito antigo na história da humanidade, né? Aquela primeira imagem, ela tem praticamente 5.000 anos. É um selo, é um carimbo, né? Encontrado numa cidade na Índia, uma cidade que foi encontrada em ruínas, chamada Mohenjo-Daro. Shiva Pashupati, é o senhor das feras, o Pashupati quer dizer isso. É um selo, ali você vê claramente que aquele ser que está envolto em animais está em posição de lótus, sentado, meditando ou fazendo algum tipo de prática, né, yogi. Você vê claramente, eu não sei se a tela dá para ver, mas ele tem 3 rostos. Então já é uma expressão de Shiva, Brahma e Vishnu, a tríade hindu, que para nós é Pai, Filho, Espírito Santo, vontade, amor, sabedoria, inteligência ativa na teosofia. Essa tríade está presente entre nós há muito tempo, essa tríade de formação do universo, e particularmente de nós. E como é um selo, alguém usava para carimbar alguma coisa, então é algo que já estava presente naquela civilização, naquela cultura há muito tempo, aquela imagem. É um Deus, e é atribuído a Shiva o ensinamento do yoga entre os hindus. O yoga chegou até os humanos através do Deus Shiva, é isso que eles acreditam. Se você salta para Buda, em 500 a.C., 563 a.C., Buda se iluminou após 5 anos meditando embaixo de uma árvore. Né? Você já vê claramente uma aura na cabeça de Buda, essa é uma representação do hinduísmo. Os santos, ali uma representação de Jesus, né? Mesmo nos tempos medievais, os espíritos de luz, os santos também são representados com uma aura sobre a cabeça, os anjos, etc. Por que isso? No caso de Jesus ainda há a representação do coração, do Sagrado Coração de Jesus, que também é importante isso. Isso tem a ver, obviamente, com a verticalização dos corpos sutis, com o alinhamento de todos os chakras até o chakra coronário, que é o chakra de 1000 pétalas, que quando se abre e se ilumina, há uma conexão perfeita com o Pai. Então, essa sequência de imagens mostra para nós
que o que Jesus veio de novo nos contar já está rodando por aí há muito tempo. A gente só não tem ouvidos de ouvir, nem olhos de enxergar. Então, obviamente, o primeiro benefício da prece é alinhar os nossos corpos sutis, alinhar os nossos chakras e fazer com que nós evoluamos consciencialmente. Evidentemente que não adianta sentar ali, rezar uma vez e daqui a um ano eu volto, sento de novo e rezo de novo. Isso tem que ser. Buda ficou sentado 5 anos meditando. Né? É claro, não estou dizendo que ninguém vai sentar e rezar durante 5 anos, mas já dá a entender, para quem quiser entender, que rezar com frequência, de forma correta, no ambiente correto, com a disposição correta, é importante. E agora vem o meu lado ex-cientista, né, eu sou biólogo de formação, e eu acho que a ciência e a religião, apesar dos atritos medievais e Inquisição, etc., né, e hoje há ainda um estranhamento muito grande, mas aos poucos a ciência vem pesquisando determinadas coisas, e muito mais do que a gente às vezes imagina, já traz para nós uma série de insights e informações. Eu já vou traduzir para vocês o que isso aí que está ali quer dizer. Que, associado a tudo que a gente aprende numa casa espírita, da espiritualidade, na leitura sobre a vida dos santos, por exemplo, como é que a prece nos afeta fisicamente, inclusive. Veja bem, lembra que eu falei? Nós rezamos desde tempos imemoriais. Está perdido na noite dos tempos. Não há como saber qual foi a primeira espécie de hominídeo de verdade que rezou alguma vez. Qual foi a primeira divindade, qual foi a primeira conexão, qual foi a motivação, se foram os exilados de capela ou não. Na verdade, do ponto de vista do entendimento, isso até não é importante. É importante a gente entender que isso está entre nós há muito tempo. Muito tempo. Então deve ter alguma coisa de bom nisso. Se fosse alguma coisa ruim, que não trouxesse nenhum tipo de avanço, nenhum tipo de progresso, nenhum tipo de coisa boa que seja, a gente já teria parado de fazer. Quando você olha aquela primeira imagem à esquerda acima, né? Nós estamos falando do cérebro em funcionamento, né, de monges tibetanos em meditação ou freiras jesuítas em meditação ou em prece. Existe muita gente pesquisando isso. Hoje em dia, né, você pode tomar lá um elemento levemente radioativo, entrar num aparelho de scan, e esse aparelho consegue medir as áreas do cérebro que estão funcionando, ou porque tem mais sangue lá, ou porque estão absorvendo mais desse elemento. Então você consegue ver que parte do cérebro se acende quando a gente faz ou pensa determinada coisa. Então, obviamente, eles pegaram pessoas em meditação profunda, pessoas com grande habilidade em meditação, muitos anos de prática meditativa, monges tibetanos e tal, ou freiras reclusas, né, que fazem isso várias vezes ao dia, durante também muitos anos. Uma das coisas que logo se vê, né, e aquela primeira imagem mostra isso, o lobo pré-frontal, que é essa parte que está por trás da nossa testa, ele se acende, ele fica mais ativo. Essa parte do nosso cérebro é uma parte mais recente na nossa evolução. É inclusive o que nos diferencia dos grandes macacos, né? Aquele 1% de diferença entre nós e os chimpanzés, uma das coisas é isso, é o nosso lobo pré-frontal, né? Se você olha o crânio dos grandes símios, ele é achatado para trás na nossa testa. O nosso crânio é mais curvo, né? Ele tem mais massa encefálica aqui na frente. E essa massa é de matéria cinza, e é um tipo de neurônio muito específico. Então ela se acende. E essa área, ela está envolvida, entre outras coisas, com o cérebro consciente.
é o cérebro decisor. Está ligada à criatividade, está ligada à melhora da nossa relação cognitiva com o que está à nossa volta, está ligada muitas vezes em fazer com que o robô desligue, né? Porque nós somos isso, na verdade nós somos um robô de carne recebendo, né, inteligência ativa, funcionando, recebendo a nossa consciência, que faz isso aqui funcionar e nos conduzir nesse ambiente. Então, essa parte do cérebro meio que desliga isso e faz com que essa consciência entre no controle totalmente. No segundo slide, a parte de cima e de baixo, uma são as freiras, a outra são os monges, mas nos dois casos o que desliga é o fundo do cérebro, é a zona parietal, que é essa parte aqui de trás, que é exatamente a área do cérebro responsável pela nossa localização espacial e no tempo. É o que nos define como pessoas, do ponto de vista do ego. Ou seja, se essa área desliga, nós deixamos de pensar no ego. Nós nos conectamos com outra coisa que não o nosso ego. Então você vê, desliga o ego e liga a conexão. E não é só isso. Nos outros duas imagens mais à direita, em cima pegaram monges tibetanos e 21 monges. Olha que interessante esse estudo. E botaram eles numa máquina. Uma parte deles em silêncio, sem falar nada. Outra parte repetindo a palavra Papai Noel. Papai Noel, Papai Noel, Papai Noel, Papai Noel, Papai Noel. É um mantra, não deixa de ser, uma repetição de um som, mas que para eles não diz nada. E o mais embaixo, daquela primeira imagem, é eles falando o mantra Amitabha, que é o grande mantra, né, dos monges budistas tibetanos, em repetição, com toda a religiosidade possível que eles possam puxar naquele estado meditativo. E após passarem minutos fazendo cada uma dessas coisas, eles foram colocados nesse aparelho, enxergando imagens que causam dor, sofrimento, medo, pânico, coisas bastante ruins. Nos dois primeiros casos, aquilo que se acende no topo do cérebro é a área de luta e fuga, é a área de defesa, é a área de ansiedade, de medo. No terceiro, não acende nada praticamente. O fato deles estarem em profunda meditação, com fé, ligados a algo maior que eles acreditam, os protege do medo e da ansiedade e do pânico. A última figura embaixo é mais, para mim, forte ainda, porque são pessoas comuns que têm depressão e ansiedade profundas e passaram 8 semanas aprendendo a meditar. Primeira imagem antes da meditação, a segunda imagem pós-meditação. E a amígdala que dispara os casos de pânico, a sensação de pânico, ela fica mais fraca, ela acende menos e menor. Há uma neuroplasticidade, ela diminui a quantidade de neurônios nela. Ou seja, diminui a ansiedade, diminui o medo, diminui a nossa relação de isolamento, de sofrimento, só o fato de meditar e rezar. Então, há benefícios físicos. Como eu disse, há uma melhora da neuroplasticidade do cérebro, o hipocampo aumenta, ou seja, a gente consegue armazenar mais memória, nós ficamos mais inteligentes, nós melhoramos a nossa relação cognitiva com o ambiente, nós melhoramos a nossa relação com o outro, nós ficamos menos agressivos, nosso sistema imunológico dispara e melhora muito após práticas de meditação e oração. Ou seja, só por isso, me parece que valeria a pena a gente fazer algo assim todo dia. Claro que não é qualquer prática. Lembra do Papai Noel? Eles fizeram a mesma coisa com ateus, né? Só que o ateu, obviamente, não acredita em Deus, então eles pediram que os ateus entrassem no aparelho e pensassem na possibilidade de Deus, refletissem sobre a possibilidade ou não de Deus, do jeito que quisessem, o conceito da divindade, etc.
como eles não têm fé, eles não acreditam em Deus, só pensar em Deus, só falar em Deus, não ativa nada. É como se não fizesse. E por isso que a fé é um componente importante disso. A crença absoluta e amorosa, porque a fé é isso, né? A fé é um compromisso mútuo. Eu estou me entregando a alguém quando eu confio plenamente nessa pessoa. Eu me coloco até em risco se eu não sei quem é a pessoa, se eu acredito numa pessoa que eu não conheço. Não é? E não vai só aí, não. Fizeram estudos também sobre grupos de pessoas com grande habilidade de meditação, meditando sobre a resolução de conflitos, por exemplo. E já tem vários estudos, eu não vou entrar nesse mérito, é uma outra palestra isso, mas enfim, sempre que grupos hábeis em meditação ou em oração se reúnem e fazem um foco único em direção a um objetivo, algo muito interessante acontece. Já aconteceu na guerra entre Israel e Líbano nos anos 80, já aconteceu em Chicago, redução de índices de violência, já aconteceu em vários lugares. Então a gente é capaz de influenciar na psicosfera do planeta. Tem até uma fórmula matemática, é a raiz quadrada de 1% da população daquele local, se sentar, meditar ou rezar em direção ao objetivo, juntos, na mesma hora, com o mesmo objetivo, com a mesma intensidade, com a mesma fé, claro. Não adianta ir cada um para um lado, né? Então, na população do Rio de Janeiro, eu fiz esse exercício, né? São mais ou menos 16 milhões de habitantes, estado. Ou seja, precisaria de em torno de 400 a 500 pessoas sentadas, meditando, orando, para mudar a psicosfera do Rio de Janeiro. Quantos médios tem aqui na casa, Ari? Mais de 1000. Olha aí que desafio bom para nós médiuns do Lar de Frei Luís. Todo dia sentarmos num determinado horário e rezarmos pelo nosso estado, pela nossa cidade. Talvez as coisas melhorassem. Não precisa de tanta gente assim. Precisa de foco, fé e vontade. Bom, e aí nós entramos no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Obviamente, se você vai falar sobre a prece puramente simples, né? E foi aí que o Ari me deu esse grande presente, Ari. A gente vai falar, obviamente, dos capítulos A Fé Transporta Montanhas ou sobre Pedi e Obtereis, né? Que falam basicamente do que eu falei até agora. A prece como um instrumento de conexão e de melhoria e tal. No capítulo 18, né, muitos os chamados e poucos os escolhidos, a espiritualidade traz para Kardec o que está nos evangelhos de Mateus, basicamente, que são as advertências de Jesus sobre as externalidades. O que seriam as externalidades, né? Aquelas aparências, né? Os famosos fariseus e saduceus e etc., né? Que eram aqueles representantes religiosos no tempo de Jesus, dos judeus perante a comunidade judaica, e que obviamente construíram uma estrutura gigantesca em volta do templo, né, de Jerusalém, criando regras e leis e rituais e imolação de animais, etc., né? Com o objetivo de serem os grandes intermediários entre a população e o Pai. Na hora que Jesus chega, ele quebra com isso, né? Já falamos disso. Entra no secreto, esquece isso tudo e se conecte com seu Pai. Porque essa conexão ela está enraizada no nosso cérebro. Eu já mostrei isso a vocês. Essa possibilidade está no cérebro de cada um de nós, na mente de cada um de nós. Nós não precisamos de intermediário. Não precisamos de intermediário. A gente até pode pedir a intermediação de algum santo de devoção, algum mentor espiritual, não tem problema nenhum, até de bom tom, porque a gente deixa Deus se ocupar com o que é importante. Mas esse controle, né, e essa externalidade
dos rituais, é o que está ali. E ele alerta na questão da porta estreita, porque o que é a porta estreita, né? A porta estreita, basicamente, leva para as questões da reforma íntima. Se a gente não está disposto a mudar o comportamento, veja bem, a gente encarna num planeta de provas e expiações, não é isso? É aqui que estamos, num planeta de provas e expiações. Ou seja, tudo aquilo que a gente fez no passado, não importa quantas milhares ou milhões de encarnações foram, tudo aquilo que nós fomos, trazemos impregnados no nosso ser espiritual, nosso perispírito principalmente, e obviamente isso precisa ser desgastado num local apropriado. Porque se a gente for para um local mais limpo, mais puro, mais leve, provavelmente a gente vai tocar o rebu naquele local, porque nós não conseguimos nos relacionar. Eu assisti esses dias uma palestra do Haroldo Dutra Dias falando sobre evolução planetária, e ele cita, né, do porquê que só tem um planeta de provas e expiações no sistema solar. Eu ri sozinho em casa, me engasguei de tanto que eu ri. Porque se tivesse dois, já estaria um jogando bomba no outro. Já tinha um foguete indo lá jogar uma bomba nuclear. Por isso que só tem um. Ainda assim, se só tem um por sistema solar, e nós somos bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de sistemas solares no universo, deve ter muito planeta de prova e expiação. Ou seja, não é novo para Deus isso, né? Lidar com um planeta de prova. É novo para nós, para Deus não é. E a gente está aqui mesmo num cercadinho. Para sair desse cercadinho, o portão é pequeno, passa um de cada vez. E não é qualquer um. Tem lá um sensor, esse aqui está bem, esse aqui não, volta para trás. Não está ainda podendo, não. Se soltar, vai ter problema. Ué, a gente não pode se enganar. Que é a questão da atitude, né? Ter fé é bom, rezar é bom, mas sem atitude, pouco adianta. E a atitude é a reforma íntima, porque a porta é estreita. E na hora que o planeta transitar, né, muitos os chamados e poucos os escolhidos, é nada mais do que isso. E Jesus ainda disse mais: nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Bom, está dizendo o quê? Olha, não tem que rezar para mim. Legal, obrigado. Você tem que falar com o Pai, você tem que atender ao Pai. E o que é atender ao Pai? Amar a teu Deus com toda a tua força, com todo o teu espírito, com todo o teu amor acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Aqui está toda a lei e todos os profetas. Não foi isso que Jesus disse? Na verdade, o que ele fez foi resumir os 5 primeiros mandamentos, que os 5 primeiros mandamentos se relacionam, é a nossa relação com o Pai, e os últimos 5, que é a nossa relação entre nós. Não cobiçarás, não matarás, não é isso? Ele facilitou, ele disse, está difícil, né? 10 está difícil, então eu vou falar só de 2. E ele está dizendo aqui claramente, não adianta me chamar, me adular, externalizar, botar brocados e diamantes, e templos, e catedrais, e basílicas, nada disso adianta, se a gente não segue o plano divino, se a gente não tenta se alinhar com o plano de Deus, porque no final o que importa para Deus e para o universo, e para todo mundo que está aqui dentro desse universo, é o plano divino. Não é o nosso plano, o nosso egoísmo, a nossa vontade que importa. E entra outro paradigma, né? Outro paradoxo, melhor dizendo, que é a questão de por que alguns conseguem fazer essa conexão e receber graças imensas e tantos não.
E Jesus diz algo assustador, né? Dá-se ao que já tem e tira-se ao que não tem. Poxa, mas eu já não tenho, eu já estou pedindo. Você ainda vai me tirar? Lembrem, inteligência suprema, pensamento. O universo é uma forma de pensamento, fluido cósmico é o veículo desse pensamento e essa estrutura toda responde ao nosso pensamento. Só porque eu sentei para rezar, mas estou pensando em 30 coisas. Estou pedindo algo, como disse o nosso irmão na mensagem do dia, que não é bom para nós. Muitas vezes a gente quer coisas que só vai criar mais problema. Muito se fala da questão do dinheiro. O dinheiro é bom, o dinheiro é ruim. O dinheiro não é bom, não é ruim. O dinheiro é uma energia. O que a gente faz com essa energia é que é bom ou que é ruim. Em geral, o dinheiro amplifica o que a gente é. Se a gente é muito bom, caridoso, bondoso, né, religioso, e tem dinheiro, o que a gente vai fazer com esse dinheiro? Bondade, caridade, ajudar o próximo, etc. Se a gente é o contrário disso, e a gente recebe muito dinheiro, o que a gente vai fazer? Vai torrar em tudo que tem de ruim, vai se comprometer mais ainda, muitas vezes. Tem as questões kármicas, tem coisas que a gente tem que passar. Esses dias a gente assistiu, eu e Helena, o filme lá do Zé Arigó, né? O Predestinado. E tem vários momentos que o Dr. Fritz fala assim, isso aqui não tem jeito não, vai embora com isso aqui. Ele não permite mexer. Que são as questões kármicas. Né? Eu botei a imagem de Madre Teresa de Calcutá porque o milagre que canonizou Madre Teresa de Calcutá aconteceu aqui no Brasil, não sei se vocês sabem, em Santos, com um rapaz chamado Marcílio Andrino. E ele se curou de algo assim inimaginável. A esposa dele fez uma oração na igreja do hospital, segurando o manto de Madre Teresa. Não importa se foi Madre Teresa, se foi Jesus, se foi Deus, etc. A penetração desse amor, que quando você olha a história, é algo incrível. E esses milagres acontecem aqui todo dia, nessa casa de luz. Nessa casa de luz. E por isso, meus irmãos, que nós precisamos refletir sobre isso tudo. Os milagres que nós tanto ansiamos e desejamos já foram colocados em nosso colo. A gente só precisa entender como vai acessar. E a gente precisa entender que a prece é uma ferramenta de conexão, louvor e amor a Deus. E não é uma ferramenta de resolução dos nossos problemas. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela presença no Lar de Frei Luiz. Que Deus abençoe vocês todos. Isso é uma prece.